E se eu te dissesse que um jovem deputado brasileiro, ainda no início de sua carreira, conseguiu algo que nem os mais experientes jamais imaginaram? E se eu te contasse que Nicolas Ferreira, o parlamentar mais votado do Brasil, foi chamado para uma reunião privada, nada menos que na Casa Branca? Isso mesmo. Um convite direto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que será que motivou esse encontro? Que conversas aconteceram por trás das portas do Salão Oval? E o mais importante, o que isso significa para o futuro do Brasil? Antes de tudo, se você gosta de histórias carregadas de simbolismo, poder, reviravoltas e bastidores da política internacional, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente vai fundo nas tramas que estão moldando nosso tempo, mas que a grande mídia muitas vezes deixa passar. Então confia, porque o que você vai ver hoje é diferente de tudo que já foi contado. Esse vídeo não é sobre partidarismo. Não é sobre direita ou esquerda. É sobre o que acontece quando um nome improvável começa a se destacar num cenário dominado por velhos caciques. E, de repente, é convidado para conversar com um dos homens mais polêmicos e influentes do planeta. Um encontro que não foi protocolar. Não foi apenas cordial. Foi estratégico. Calculado. E, segundo fontes internas, pode ser o início de algo muito maior. Imagine só, um brasileiro, jovem, conservador, recém-chegado à política nacional, sendo recebido com pompa nos Estados Unidos. Para muitos, foi só mais uma jogada de mídia. Para outros, foi o sinal claro de que o jogo político internacional está mudando, e o Brasil está no centro dessa mudança. Mas calma, a gente vai te contar essa história com todos os detalhes, desde o primeiro rumor que surgiu nos bastidores de Brasília, passando pela repercussão nas redes sociais, até o momento em que Nicolas pisa em solo americano. Você vai entender por que essa reunião deixou tanta gente desconcertada. Vai conhecer o conteúdo da conversa com Trump, o impacto pessoal que isso teve no deputado, e o que ele decidiu fazer ao retornar ao Brasil. Então senta aí, prepara o coração e segura a curiosidade. Porque o que começou como uma simples viagem, pode ser o primeiro capítulo de uma nova virada política no Brasil. Vamos nessa! A notícia caiu como uma bomba nos bastidores de Brasília. Nicolas Ferreira havia sido convidado para uma reunião privada com Donald Trump, em plena Casa Branca. O vazamento não demorou a se espalhar, primeiro em grupos fechados de WhatsApp, depois nas redes sociais, até dominar os principais portais de notícia do país. O Brasil amanheceu dividido. De um lado, seus aliados vibravam, enxergando o convite como reconhecimento internacional de uma nova liderança política emergente. Do outro, seus críticos questionavam as intenções da viagem, acusando Nicolas de estar em busca de holofotes, mais interessado em projeção pessoal do que em representar os interesses nacionais. Enquanto os debates tomavam conta da imprensa, Nicolas mantinha o silêncio. Nenhuma postagem, nenhum story, nenhum pronunciamento. Em São Paulo, onde havia se recolhido para preparar a viagem, o clima era de concentração total. Cercado de poucos assessores de confiança e sem fazer alarde, ele revia discursos, atualizava leituras sobre política externa, estudava a trajetória recente de Trump e de seus aliados ideológicos. Mais do que um encontro, Nicolas sabia que estava diante de uma oportunidade única, não apenas para sua carreira, mas para enviar uma mensagem clara sobre o rumo que deseja seguir na política. A escolha do silêncio não foi por acaso. Em um cenário onde cada palavra se torna combustível para especulação, cada gesto é analisado com lupa, a discrição se tornou sua principal estratégia. E por trás dessa postura comedida, havia um entendimento profundo: o mundo estaria assistindo. Não era apenas uma visita. Era um gesto simbólico, carregado de significados, e que poderia reverberar muito além das fronteiras brasileiras. Internamente, sua equipe buscava controlar a narrativa. A imprensa tentava arrancar informações a todo custo, mas recebia apenas respostas evasivas. O mistério em torno da viagem só aumentava o interesse público. Entre rumores e teorias, uma certeza começava a se formar: algo grande estava para acontecer. Na véspera do embarque, Nicolas se isolou por algumas horas. Ligou para a mãe. Leu passagens da Bíblia que costumava usar em momentos decisivos.
Anotou pensamentos em um caderno de capa preta, sem linhas, que carrega desde os tempos de campanha. Havia nervosismo, claro. Mas acima de tudo, havia propósito. Ele não via aquela reunião como um prêmio. Via como missão. Uma ponte entre dois mundos, dois discursos, duas gerações políticas, e talvez, o início de um novo capítulo que ainda nem começou a ser escrito. O voo pousou em Washington numa manhã cinzenta, típica da capital americana. Do lado de fora, o clima era frio, mas dentro da comitiva brasileira, a tensão era elétrica. Ao descer do avião, Nicolas Ferreira foi recebido por uma equipe do protocolo dos Estados Unidos, que demonstrava um respeito incomum para um parlamentar estrangeiro sem cargo no executivo. A recepção foi marcada por formalidade, mas também por curiosidade, afinal, quem era aquele jovem político brasileiro que chamava tanta atenção a ponto de ser recebido nos bastidores da Casa Branca? Já no trajeto até o hotel, o deputado observava pela janela o coração político dos Estados Unidos. Monumentos históricos, sedes de poder, ruas cercadas de significado. Tudo parecia maior, mais simbólico. Mas Nicolas não estava ali como turista. Sabia que cada passo estava sendo monitorado, cada fala, medida. O convite para a reunião com Trump, mesmo informal, havia agitado os círculos políticos de Washington. Jornalistas americanos começavam a especular: seria Nicolas uma aposta da nova direita latino-americana? Um nome em ascensão no cenário internacional? No hotel, uma sala foi reservada exclusivamente para sua equipe. Enquanto se preparava para os compromissos do dia, Nicolas manteve o tom reservado. Não havia ostentação, apenas foco. As roupas escolhidas refletiam sobriedade. Os horários, cumpridos à risca. A segurança americana, por sua vez, seguiu todos os protocolos de visitas de alto nível. O sinal era claro: ainda que fosse um deputado, ele estava sendo tratado como uma figura política de projeção estratégica. Alguns jornais americanos chegaram a noticiar sua chegada com chamadas discretas, mas carregadas de expectativa: deputado conservador do Brasil se reúne com Trump em Washington. As redes sociais começaram a borbulhar com vídeos e fotos do momento em que Nicolas deixou o aeroporto, cercado por um pequeno grupo de simpatizantes brasileiros que, de alguma forma, souberam de sua vinda e o aguardavam com bandeiras e orações. O contraste era gritante. Um jovem político vindo de um país em crise institucional sendo recebido no centro do poder mundial. Mas mais do que isso, alguém que carregava em si não apenas discursos conservadores, mas também o peso de representar uma nova geração. Uma geração que cresceu vendo os bastidores do poder desmoronarem, e agora buscava algo novo, ou, talvez, algo velho, mas com nova roupagem. E assim, em silêncio, com olhos atentos e mente em alerta, Nicolas se preparava para atravessar as portas que tantos outros sonharam em cruzar, e poucos conseguiram. Você já se perguntou o que realmente acontece por trás das portas do Salão Oval? Aquela sala que já foi palco de decisões que mudaram o rumo do mundo, agora recebia um jovem brasileiro com um discurso ousado e uma postura que surpreendeu até os mais experientes. Mas o que Nicolas Ferreira e Donald Trump conversaram naquele encontro? E por que essa reunião pode significar bem mais do que uma simples visita diplomática? Antes de revelar os detalhes desse diálogo carregado de significado, já deixa sua inscrição aqui no canal. A gente traz as histórias que a grande mídia não mostra, os bastidores que realmente importam, e os encontros que marcam o início de novas eras políticas. Ativa o sininho e vem com a gente, porque o que você vai ouvir agora é coisa de filme, mas aconteceu de verdade. A entrada de Nicolas no Salão Oval foi registrada apenas por câmeras internas. Nenhuma coletiva. Nenhum anúncio prévio. Mas dentro da sala mais poderosa do mundo, o clima não era tenso, era de afinidade. Trump o recebeu com um sorriso firme e um aperto de mão que durou segundos a mais do que o normal. Os dois sentaram-se frente a frente, com apenas 2 assessores presentes. E a conversa começou com um elogio direto. Trump parabenizou Nicolas pela expressiva votação e disse que acompanhava com atenção o que ele vinha fazendo no Brasil. A partir daí, os dois mergulharam em uma troca franca de ideias. Falaram sobre valores conservadores, liberdade religiosa,
proteção à família e economia de mercado. Nicholas surpreendeu ao apresentar dados e análises sobre o potencial do Brasil como liderança regional, com foco em segurança, agricultura e influência cultural. Trump, por sua vez, compartilhou sua visão sobre o papel de países como o Brasil na construção de uma nova ordem conservadora global. Não houve promessas formais. Não houve assinatura de acordos. Mas o encontro teve o peso de uma aliança simbólica. Um gesto político que, para quem entende os códigos do poder, diz mais do que 1000 discursos. Ali, lado a lado, estavam duas gerações de um mesmo discurso, o veterano americano que abalou o sistema, e o jovem brasileiro que começa a caminhar por trilhas parecidas. O encontro durou cerca de 1 hora. Ao final, Trump levantou-se, sorriu novamente, e disse: "Você tem coragem. E o mundo precisa de gente assim." E foi nesse instante que tudo mudou. Poucos minutos antes de deixar o Salão Oval, Nicholas Ferreira recebeu algo que não estava na pauta oficial, nem mesmo cogitado por sua equipe mais otimista: um convite direto de Donald Trump para participar de uma futura cúpula informal entre líderes conservadores do G20. Não era um evento público, tampouco diplomático no sentido tradicional. Era um movimento silencioso, articulado nos bastidores, para reunir vozes influentes do pensamento conservador global, longe dos holofotes da ONU ou da mídia internacional, mas com o potencial de gerar ondas profundas no tabuleiro geopolítico. Trump foi direto. Disse que o mundo estava mudando rápido demais, que os valores que sustentaram o Ocidente estavam sendo diluídos por narrativas progressistas sem raízes. E que, para ele, o Brasil precisava assumir seu lugar como uma liderança conservadora na América Latina. "Você representa uma nova geração que não tem medo de falar a verdade. E isso é raro", disse, olhando nos olhos de Nicholas. O convite não veio como uma formalidade diplomática, mas como um gesto pessoal e estratégico. Trump via em Nicholas algo que poucos políticos jovens conseguem transmitir: convicção. Havia ali uma aposta velada. Uma confiança plantada com cautela, mas com intenção clara. O brasileiro não era apenas mais um político curioso. Era um símbolo. Nicholas, por sua vez, soube equilibrar entusiasmo e prudência. Agradeceu, ouviu com atenção, mas não se apressou em aceitar. Disse que compreendia o peso da proposta e que levaria o convite com seriedade, refletindo sobre os impactos para sua trajetória e para o Brasil. Trump assentiu com um gesto e completou: "A história não espera. Ela chama. E a sua chamada pode ter começado hoje." Do lado de fora, o mundo não sabia de nada. A imprensa americana, que já especulava sobre o encontro, não imaginava que uma articulação internacional estivesse em curso. A comitiva brasileira manteve o sigilo, como era esperado. Mas dentro da mente de Nicholas, aquele momento já estava marcado a fogo. Não era apenas uma reunião. Era uma porta que se abria para algo muito maior. Ao deixar a Casa Branca, ele não disse uma palavra à imprensa. Apenas olhou para o céu nublado de Washington, respirou fundo e caminhou em silêncio, como quem sabe que as maiores transformações não acontecem com estardalhaço, mas com gestos calculados. Um convite. Uma escolha. E talvez, um destino prestes a ser assumido. Naquela mesma noite, de volta ao hotel em Washington, o silêncio do quarto contrastava com a intensidade do dia. Nicholas Ferreira, sozinho, sentou-se à beira da cama, tirou o paletó com lentidão e encarou o celular por alguns segundos antes de discar. O número era conhecido. E do outro lado da linha, a voz que ele mais confiava atendeu com um simples "foi, amor." Era sua esposa, que acompanhava tudo do Brasil com o coração apertado. Durante os dias anteriores, as mensagens tinham sido breves, os horários desencontrados. Mas agora, depois de um dos encontros mais marcantes de sua vida, Nicholas precisava dividir, não com um assessor, não com a imprensa, mas com ela. A conversa começou com um resumo breve, quase técnico, mas logo ganhou outra cor. Ele contou do momento em que Trump o olhou nos olhos e falou sobre coragem. Compartilhou o convite inesperado para a cúpula, e as palavras que ainda ecoavam em sua mente: "A história não espera." Do outro lado da linha, ela ouvia com atenção,
mas também com uma sensibilidade que só alguém íntimo pode ter. Não fez perguntas políticas. Em vez disso, perguntou: "E você? Como você está com tudo isso?" Nicholas respirou fundo. Pela primeira vez desde que chegou aos Estados Unidos, ele se permitiu um momento de vulnerabilidade. Disse que se sentia pequeno diante da grandiosidade dos acontecimentos, mas ao mesmo tempo movido por algo maior. Que não era vaidade. Era missão. Falou sobre o peso de representar uma geração cansada de corrupção, mentiras e promessas vazias. E que, apesar do medo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Ela, com a serenidade de quem sabe ler as entrelinhas do coração, respondeu com firmeza: "Você não está sozinho." Aquela ligação, simples e íntima, foi o ponto de equilíbrio de um dia histórico. Mostrou que, por trás do palanque, das câmeras e dos discursos, existe um homem que também tem dúvidas, que precisa de apoio, que luta diariamente para não se perder no próprio caminho. Enquanto falavam, a vista da janela mostrava a capital americana iluminada. Carros, pessoas, movimento. Mas naquele instante, o mundo lá fora parecia suspenso. Nicholas desligou o telefone com um sorriso sereno. Sabia que o que vinha pela frente exigiria mais do que inteligência e estratégia. Exigiria alma. E naquela noite, sozinho em Washington, ele entendeu que seu papel não era apenas fazer história. Era atravessá-la com verdade. De volta ao Brasil, Nicholas Ferreira não fez o que muitos esperavam. Não chamou uma coletiva. Não apareceu no Jornal Nacional. Não correu para os estúdios de rádio nem subiu num trio elétrico político. Em vez disso, manteve-se em silêncio nos primeiros dias. Nenhuma declaração oficial, nenhum vídeo nas redes. O retorno foi discreto, quase silencioso. Mas isso não significava inatividade. Pelo contrário, era o início de algo muito maior. Em São Paulo, longe da euforia de Brasília, Nicholas convocou uma reunião fechada com um grupo muito específico, jovens lideranças políticas, muitos deles sem mandato, outros com atuações locais, idealistas, conectados às bases e sem espaço no sistema tradicional. Gente nova, com energia de sobra, mas sem direção. E foi justamente com eles que Nicholas decidiu compartilhar os bastidores da viagem aos Estados Unidos. O tom do encontro foi direto, sem pompa. Nicholas falou do convite de Trump, da responsabilidade de representar uma nova geração e da armadilha de se perder no brilho da fama política. Disse que a verdadeira transformação não começa no Congresso, mas na consciência. Que antes de sonhar com a presidência da República, ele precisava cumprir um outro chamado: formar. A ideia parecia simples, mas era revolucionária: construir um movimento de formação política, ideológica e estratégica, para preparar uma geração capaz de pensar o Brasil a longo prazo. Não um partido. Não uma corrente eleitoral. Mas uma escola de líderes que misturasse teoria, prática e valores. Um novo jeito de fazer política. Naquela sala, entre cadeiras plásticas, pastas de papel e café coado, começou a tomar forma o embrião de um projeto que pode mudar o destino do país. Nicholas anunciou que, nos próximos meses, sua prioridade não seria se lançar como pré-candidato, mas rodar o Brasil dialogando com jovens, ouvindo suas dores, suas ideias e seus medos. Um trabalho de base, de longo prazo, como quase ninguém faz mais. A notícia se espalhou rápido entre grupos conservadores e ativistas políticos. Muitos viram ali um sinal claro de maturidade. Outros, uma estratégia ousada para fugir do rótulo de fenômeno de momento. Mas para quem esteve naquele encontro, ficou claro, não era tática. Era vocação. E assim, o que começou com uma viagem diplomática para encontrar um ex-presidente americano, terminou com o lançamento silencioso de um movimento nacional. Um chamado para que os jovens deixem de ser apenas eleitores, e passem a ser protagonistas. Porque para Nicholas, a história não está escrita. Ela está apenas começando. E aí, me diz, você também sentiu que esse episódio parece cena de filme? Um jovem deputado brasileiro, uma conversa reservada na Casa Branca, um convite secreto que pode mudar o rumo da política nas Américas.
É como se a história tivesse apertado o botão de gravar exatamente no momento certo. Agora, se você curtiu essa jornada cheia de tensão, bastidores e reviravoltas, não vá embora em silêncio, hein? Aqui no canal, a gente transforma a política em narrativa viva, com emoção, estratégia e, claro, aquela pitada de mistério que te faz pensar, o que será que vai acontecer agora? Então faz o seguinte, clica no botão de curtir, porque isso ajuda mais do que discurso na tribuna. E se inscreve no canal, porque aqui é onde os bastidores viram histórias que você não vai ver nos jornais. Já aproveita e ativa o sininho também. Deixa seu comentário dizendo, você acha que o Nicolas Ferreira tá pronto para liderar um movimento nacional? Ou isso tudo é só o começo de algo muito maior? Valeu por assistir até aqui, e se prepara, porque o próximo capítulo promete. Até mais!